veremos a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra margem. Simplesmente ser o escolhido de Deus. Vou repetir, não há maior privilégio nesta terra do que ser o escolhido de Deus. Mas deixa eu ver, quem aqui é escolhido por Deus? Então diga: eu sou um escolhido de Deus. Este é o maior privilégio que você possa ter nesta terra. A palavra de Deus diz, irmãos, em Efésios, que Deus nos escolheu nele, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deixa eu te perguntar, você em algum momento já parou para pensar de onde que Deus te tirou? Você já parou para analisar da onde, do local, da situação de vida que você estava vivendo, que Deus te tirou? E veja que esta é uma realidade da palavra de Deus, irmãos e irmãs, pois o apóstolo também nos diz em Colossenses que Deus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? E significa dizer que nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar uma curiosidade nesta palavra. Nos dias de Jesus, eram os discípulos que escolhiam seus mestres. Mas quando Jesus chega, Ele muda esta situação. Agora não são mais os discípulos que escolhem os seus mestres, mas é simplesmente o Senhor Jesus que escolhe os seus discípulos. É por isso que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, que não foste nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, meus irmãos e irmãs. Uma coisa é alguém buscar a Deus, escolher a Deus. Outra coisa é Deus nos buscar, meus irmãos. Uma coisa é buscar a Deus, outra coisa é sermos buscados pelo Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós nos deparamos nas Escrituras com 4 classes de pessoas que Deus está à procura. Encontramos 4 classes de pessoas que Deus está buscando. Será que você que aqui está se encaixa nessa classe que Deus de fato está buscando? Primeira classe que Deus está buscando, meus irmãos, está no Salmo de número 101, no versículo 6, em que a palavra de Deus diz que os olhos de Deus passeiam por toda a face da terra, procurando os fiéis. Primeira classe de pessoas que Deus está buscando nesses dias, igreja, são os fiéis. E eu digo, se há algo que está faltando neste mundo é fidelidade. Pessoas fiéis. Lembra que há um tempo passado os crentes eram chamados de fiéis? A pergunta que eu faço para você que aqui está nesta noite: onde estão os fiéis, meus irmãos? Pois ora, diz que os olhos de Deus estão passeando por toda a face da terra, e diz que os olhos de Deus estão à procura daquelas pessoas que são fiéis a Ele.
Se há algo que Deus requer da minha vida e da sua vida, preste atenção, é que você se ache fiel, meu irmão, minha irmã. A vontade de Deus é que você seja um crente fiel, fiel na sua casa, fiel no seu casamento, fiel na criação dos seus filhos, fiel no trabalho, fiel no convívio com as pessoas, fiel nas finanças. Alguém disse que nós estamos vivendo uma geração de crentes minhocas, meus irmãos e irmãs. E eu me perguntei, por que geração de crentes minhocas? E aí eu me deparei que diz que a minhoca, ela não tem uma estrutura óssea. A minhoca não tem ossos, não tem firmeza. E assim também, irmãos, são muitos crentes nesses dias que não tem firmeza, não tem fidelidade. Há aquelas pessoas, irmãos amados, que se desviam com qualquer coisa, com qualquer facilidade. A pessoa se deixa levar pela situação, pela circunstância da vida. São crentes minhocas, não tem estrutura, não tem firmeza, não se firma os dois passos, os dois pés na rocha que é Cristo. A palavra de Deus diz que Deus está à procura dessa primeira classe, que são fiéis. Que Deus ache no seu coração esta fidelidade, meu irmão, minha irmã. Pois quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós nos deparamos que Deus, Ele acha Davi. É tanto que está escrito no livro de Atos, que Deus dizendo: achei Davi, homem fiel, que vai cumprir a minha palavra da forma que eu tenho designado. Irmãos, onde estão os fiéis nesses dias? Quando Deus, Ele olha para o Antigo Testamento, Deus, Ele encontra Daniel, meus irmãos, um jovem fiel a Deus e a sua palavra, de tal forma que ele prefere ser lançado na cova dos leões do que deixar a fidelidade, deixar de prostrar, deixar de buscar a presença de Deus, irmãos e irmãs. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, Deus acha 3 moços chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 jovens foram tão fiéis a Deus que preferiram ser lançados na fornalha acesa do que se dobrar diante da imagem de Nabucodonosor, igreja. E eu me pergunto, onde está a fidelidade dos jovens desses dias? Onde está a fidelidade de homens e mulheres que se dizem serem pessoas de Deus? Deus está à procura de fiéis. Deus está à procura de fiéis, meus irmãos. Há uma promessa gloriosa em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz para mim e para vocês, dizendo: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida, meu irmão. Significa dizer que há coroas na eternidade sendo guardada, sendo reservada para você que é fiel. Eu te digo, permaneça fiel. Permaneça fiel em todas as áreas da sua vida. Eu falo isso porque algumas pessoas são fiéis em alguma área, mas em outras deixam a desejar, meus irmãos e irmãs. Não sabe de que Deus tem reservado coisas gloriosas para quem não se deixa levar com as ofertas deste mundo. Ele diz: ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos aqui desejam essa coroa da vida? Diga glória a Deus. Mas há um segundo grupo de pessoas que Deus está procurando, igreja. E eu vejo que essa classe de crentes, essa segunda classe de pessoas, tem cada vez, irmãos e irmãs,
se tornado extinto dentro da igreja. Que classe é esta, pastor, que Deus está à procura? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Diz que Deus está procurando intercessores, meus irmãos. Intercessores. Eu me pergunto, onde estão os intercessores nesses dias? Veja o que está escrito em Ezequiel 22, versículo 30. Deus dizendo, igreja: busquei dentre eles um homem, não é uma multidão, não é um aglomerado de pessoas. Deus está à busca de um homem que levantasse os muros, que se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, o versículo encerra dizendo: porém a ninguém encontrei. Onde estão, amados irmãos, intercessores nesses dias? Eu sou de uma época em que eu converti, que tinha sempre um grupo de pessoas que intercedia pelo pastor durante a ministração. Chegavam mais cedo, dobravam seus joelhos, orando, intercedendo, para que haja corações quebrantados, pessoas salvas, famílias restauradas durante a ministração da palavra, irmãos e irmãs. Pergunta que eu faço: onde estão esses irmãos? Onde estão aqueles que vão interceder, irmãos, pela causa, pela família, pela nação que nós estamos vivendo? Essa classe a cada vez tem se tornado extinta dentro da igreja. Deus está à procura de pessoas que clamam. Deus está à procura ainda nesses dias de pessoas que sintam as dores dos outros, que coloquem na brecha perante Deus, para que Deus venha usar de graça, favor e misericórdia para aquele que está perecendo, meu irmão, minha irmã. Fácil, às vezes, encontrar quem pregue. É fácil às vezes encontrar quem cante, mais difícil coisa é, irmãos, encontrar intercessores, pessoas que simplesmente estejam na brecha, dizendo: Senhor, olha aqui a minha vida, eu me coloco em favor dessa nação, eu me coloco em favor dessa igreja, eu me coloco em favor dessa causa, desta família. Onde estão, igreja amada, aqueles que se levantarão nessa noite como intercessores? Intercessores, meus amados irmãos, é o que Deus busca. E veja, e quando Deus olha para as Escrituras, Deus acha vários intercessores. Deus achou Abraão, igreja. Abraão se colocando na brecha, intercedendo em favor de Ló e a sua família, que estava em Sodoma e Gomorra. Abraão intercede naquela peleja, dizendo: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se porventura houver 50, vai destruir todos. Se porventura houver 40, 30, 20, 10, 5, Deus diz: por amor aos 5 não destruirei Abraão. E por causa da intercessão de Abraão, diz o texto sagrado, que Deus poupa, Deus livra Ló e a sua família da destruição, igreja. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos um homem chamado Moisés, dizendo: Senhor, perdoa o pecado deste povo, ou simplesmente risca o meu nome do livro da vida. Moisés intercedendo em favor do povo de Israel, que tanto murmurava, que tanto reclamava no deserto, meu irmão, minha irmã.
Quando olhamos para o Novo Testamento, nós não encontramos uma pessoa orando, mas nós encontramos a igreja todinha de joelho dobrado, intercedendo em favor do apóstolo Pedro, que estava no cárcere, guardando o momento para ter o seu pescoço decepado. Diz que a igreja orava sem cessar pela vida de Pedro. Irmãos, que se levante nesta noite intercessores, e você seja alguém que a partir de hoje venha sentir a dor da sua casa, da sua família, irmão, e dizer: Senhor, olha aqui esta causa, olha aqui a minha vida, o meu lar, olha aqui, Senhor, a tua igreja, eu me coloco à tua disposição, Senhor. Por causa da oração da igreja, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava, e Deus então tira Pedro daquela prisão por causa da oração intercessória da igreja. E aí vem o apóstolo Tiago incentivando a cada um de nós na sua carta, no capítulo 5, versículo 16, dizendo que nós precisamos orar, interceder, meus irmãos. Por quê? Que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, como nós precisamos entender a eficácia da oração intercessória, como nós precisamos nos colocar mais na brecha, dizendo: Senhor, poupa esta casa, essa família está sendo alva do diabo, está sendo destruída pelas drogas, mas eu me coloco em oração em favor desta pessoa. Onde estão os intercessores, irmãos e irmãs? Mas há uma terceira classe que Deus também está à busca. Há uma terceira classe que Deus está buscando nesses dias. João capítulo 4, versículo 23, e aí você sabe de cor, que diz que vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura, está à busca dos tais que assim o adorem. Terceira classe que Deus está buscando, irmãos, é uma classe seleta de adoradores. Já foi dito que Deus em si, Ele não está buscando adoração, Ele está buscando adoradores, não é bajuladores, não é, irmãos, barganhadores, porque o que se tem de pessoas que agem com barganha, com trocadilho com Deus, não dá para se enumerar dentro das igrejas evangélicas nos dias de hoje. Deus está à busca, irmãos, de adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores, pastor? São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Alguém sim aqui nesta noite que adore a Deus em espírito e em verdade, se aplaude o Rei da Glória neste lugar, meu irmão. Verdadeiros adoradores. Quem é o verdadeiro adorador? Senão aquele que aprendeu a adorar a Deus em qualquer circunstância, meu irmão, minha irmã. O verdadeiro adorador não tem tempo difícil, não tem tempo ruim para ele. Está chovendo, ele está adorando. Está com sol escaldante, ele está adorando. Está na bonança, ele está adorando. Está no meio da adversidade, na tempestade, ele consegue levantar as mãos e adorar o grande eu sou da Bíblia, meu irmão. Verdadeiro adorador é o que Deus está buscando nesses dias. Quando Deus olha para o Antigo Testamento, Ele encontra Jó, meu irmão, um grande exemplo de adorador, que adora a Deus em toda e em qualquer circunstância. Está doendo, eu estou adorando. Está bom, eu estou glorificando, eu estou adorando. Adorar a Deus em toda e em qualquer circunstância, meus irmãos e irmãs.
Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós encontramos dois irmãos, Paulo e Silas, adorando a Deus em uma situação totalmente adversa. O que você faria se depois de ter exposto o Evangelho, pregado o Evangelho, de repente alguém te manieta, te aprisiona, te leva em praça pública, tira suas roupas, te deixa despido, te dá várias varadas, chicotadas, e de repente te lançasse lá na prisão, no pior lugar da prisão, amarrasse os pés e as mãos? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? Diante da tamanha prova, talvez alguns aqui se entregassem à murmuração, dizendo: Deus, olha para mim, eu sou pregador da sua palavra, eu fui chamado pelo Senhor, fui escolhido, eis aqui, Senhor. Talvez alguns se entregaria em reclames, em queixumes, mas não foi isso, irmãos. A atitude de Paulo e Silas foi uma atitude de oração e de adoração a Deus, porque o verdadeiro adorador adora a Deus em qualquer circunstância, e são esses que Deus está procurando, fiéis, adoradores, pessoas que buscam a face de Deus constantemente, pessoas que se rendem a Deus constantemente em espírito e em verdade. Adorar a Deus como, pastor, através da nossa vida, meu irmão, que a sua vida seja um ato contínuo de adoração ao Senhor. Adorar a Deus como, pastor, lá dentro de casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja, através das finanças, através da sua oferta, onde, pastor, em qualquer lugar, você tem que adorar este Deus. Mas por último, igreja, eu falei de 4 classes de pessoas que Deus está à procura, e essa classe também, por incrível que pareça, está extinta. Que classe é esta, pastor? Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Na verdade, Jesus dizendo: a seara, ela é pequena, é isso que diz? A seara é grande, meu irmão, é grande. Mas ele diz: mas são poucos trabalhadores. Será que Jesus do alto dos céus não olha para a igreja nesses dias? Não olha, irmãos, para a seara, para os campos, e diz: Jesus, olhai sim para a seara, porque os campos já estão prontos para a ceifa, para a colheita. Mas ele vai dizer que são poucos, irmãos, são poucos aqueles que de fato querem arregaçar as mangas, meter a mão no arado, trabalhar na obra do Senhor. Então, se há um quarto grupo que Deus está buscando nesta noite, é uma classe de trabalhadores. Não é ou de pessoas ociosas, mas pessoas, irmãos, que amam ao Deus da obra e também colocam o coração na obra de Deus. E a obra de Deus, irmãos, carece, sofre até porque falta ceifeiros, falta trabalhadores. É tanto que Jesus vai incentivar os seus discípulos, dizendo assim no versículo 38: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A palavra rogar, irmãos, não é simplesmente você pedir a Deus de uma forma simples, mas a palavra rogar, ela vem acompanhada de um pedido com veemência. É você sentir no íntimo a necessidade das circunstâncias e dizer: Senhor,
a obra é grande, mas poucos são os ceifeiros. E ao invés de você orar nesta noite dizendo: Senhor, levante pessoas para trabalhar na obra, que a sua oração nessa noite, presta atenção aqui, seja diferente, seja dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, na sua obra, usa-me na sua seara. Se os campos estão brancos, aptos para a colheita, e nós estamos vivendo nos últimos dias, você seja essa pessoa hoje, meu irmão, minha irmã, de se alistar na obra de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida, e você não se esquivar daquilo que Deus te chamou para realizar, criatura. Se há uma pergunta que continua sendo ecoada até os dias de hoje, essa pergunta que foi iniciada lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, em que diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a glória de Deus enchia o templo, a glória tomava conta daquele ambiente. Eu vi ao seu lado os serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. De repente, ele diz, no decorrer da sua fala, o Senhor dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós, irmãos? Essa pergunta, ela atravessa o decorrer dos anos, e ela chega aqui hoje, no ano de 2022, ainda neste mês de fevereiro. E a pergunta é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é uma pergunta que está sendo feita a cada vida neste lugar, do mais novo ao mais velho. Quem? Deus pergunta nessa noite: quem? Quem se prontificará? Quem estará na brecha, à disposição do grande eu sou, a ponto de dizer: Senhor, aqui está a minha vida? Trabalhadores das últimas horas. Mas diz que o profeta Isaías então responde a oração que Deus gostaria de ouvir de seus lábios nessa noite: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Que essa seja a resposta que Deus vem ouvir de cada lábio aqui nesta noite: eis aqui a minha vida. Se o Senhor está procurando adoradores, eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor está procurando pessoas fiéis, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está procurando intercessores, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está procurando obreiros, ceifeiros, trabalhadores, eis-me aqui, Senhor. Amém. Esta foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, ao seu coração nesta noite, meu irmão, minha irmã. Deus está à procura. A procura de Deus ainda continua. Há Davis aqui, escondido atrás das malhadas. Há Moisés aqui, escondido lá no palácio de Faraó. A Marias, a Paulo, escondido dentro do sistema religioso. Deus está te procurando, Paulo. Deus está te procurando, Davi. Deus está procurando. Deus te procura, Maria. Deus te procura, Isabel. Deus te procura nesta noite. Os olhos dele, passei aqui nesta noite. Quem enviarei? Quem sabe você tem sido alguém que tem fugido do seu chamado,
Quem sabe você se habituou em apenas ser membro dessa igreja. Tá bom, pastor? Não, meu irmão, não se contente com isso. Davi, chega a hora de você largar as ovelhas. Moisés, chegou a hora de largar essa vida fácil no palácio. Paulo, chegou a hora de largar os preceitos da religião judaica. Vem, eis que eu te enviarei. É com você que Deus está falando, meu irmão, minha irmã. Da mesma forma que Deus chamou Adão lá no Éden: Adão. E ao ouvir a voz de Deus, ele se escondia entre as árvores. Não seja você um Adão nesta noite. É com você que Deus está falando. É você que Deus está elegendo, escolhendo nesta noite. Ele diz: eu te escolhi, criatura. Até quando fugirás dos meus decretos, do meu chamamento? É você, meu irmão. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Deus está procurando nesta noite. Quem? Você, eu, nós. Corações fiéis, intercessores, adoradores, trabalhadores, meus irmãos e irmãs. Chegou o tempo da ociosidade. Passou esse tempo, meu irmão. Nós estamos vivendo nos últimos momentos. Chega de esconder de Deus, meu irmão. Chega de fugir de Deus, meu irmão. Chega de se esquivar do Senhor. Quanto tempo você tem fugido, criatura? Até quando você vai se afugentar dos olhos daquele que te vê? Até quando? Se é hoje que Deus está te chamando, se é hoje que Ele está dizendo, relembrando ao seu coração: olha, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Para quê, Senhor? Para que vades e deis frutos. Para quê, Senhor? Para que o fruto permaneça. É você, meu irmão. É você, minha irmã. Você que está nesta noite.